Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado. Queremos te agradecer por esta grande oportunidade de crescimento espiritual, pois tuas palavras são um refrigério para nossas almas, que nos dão sabedoria e discernimento para os nossos caminhos. Assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita, Espíritos Errantes, itens 223 a 227. Boa noite, irmãos. Espíritos errantes. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos errantes são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Imperfeitos de terceira ordem, bons espíritos de segunda ordem e espíritos puros de primeira ordem. Você vai encontrar no Livro dos Espíritos, na Escala Espírita, capítulo 1, 2 Espíritos, segunda parte. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, ligados a um corpo material, que somos nós, estamos encarnados. Espíritos errantes, sem corpo material e aguardando novas encarnações para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, que não precisam mais de reencarnação. Mas hoje nós vamos falar sobre os espíritos errantes. Pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Exemplo: há casos de pessoas que se recordam de suas vidas anteriores, seus nomes de seus pais, onde moravam, o que faziam, e até resolviam problemas pendentes da vida anterior. Segundo Miramês, os mentores espirituais, achando conveniente, mostram ao reencarnante que seria melhor para ele a volta sem demora, quer dizer, o mais rápido possível. Normalmente, os espíritos errantes só reencarnam depois de intervalos mais ou menos longos. Segundo Miramês, há outros para quem a demora é o caminho mais inteligente para recolher experiências necessárias à segurança da volta. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata, sendo nestes mundos menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase sempre de todas as faculdades do espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre nós. Segundo Miramês, devido às vibrações pesadas da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar ao mesmo. Às vezes leva 1000 anos para a descida à carne, com missão divina de instruir e dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis, ou Poverello da Úmbria. Nos mundos superiores, o tempo se encurta, mesmo se tratando de espíritos iluminados, por ambiente favorável, sendo que os pais são conscientes da lei de reencarnação, favorecendo a chegada do missionário de verdade. No Livro dos Médiuns foi encontrado isso, né? Na parte segunda, no capítulo 14, título 6, item 172, que vai falar sobre aquele finalzinho que é sobre o sonambulismo. É uma variedade da faculdade mediúnica. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve
e percebe fora dos limites dos sentidos. Também no Livro dos Médiuns, capítulo 14, segunda parte, título 6, item 174, nós vamos falar sobre a lucidez sonambúlica, que é uma faculdade que independe em absoluto da elevação do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Quer dizer, independe dessas qualidades. Pode o sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, ser incapaz de resolver questões difíceis, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O sonâmbulo lúcido, eu encontrei no Fórum Espírita. Cita casos de sonâmbulos que resolveram questões dificílimas, de roubo e até de assassinato. Pergunta 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? São espíritos errantes, que aspira a um novo destino que espera. Eles estão fora do corpo, aguardando uma nova reencarnação para se melhorarem. Aí vem questão A, que é uma subdivisão da 224. Quanto podem durar esses intervalos? Quer dizer, quanto tempo pode durar o intervalo? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode se prolongar muito, mas nunca é perpétuo. Mais cedo ou mais tarde, o espírito terá de voltar em uma nova existência, apropriada a purificá-lo das máculas, que é dos erros passados, né? De suas existências precedentes, é claro. B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Quer dizer, ela pode estar pronta para uma nova reencarnação e pedir aos mentores espirituais para orientá-lo se ele deve ou não reencarnar, para fazer com segurança. Para alguns, constitui uma punição que Deus inflige, pois eles necessitam se preparar melhor para uma nova encarnação. Outros pedem para prolongar o período da erraticidade, a fim de continuarem a estudar, a aprender, a se melhorar, o que só na condição de espíritos livres podem efetuar com proveito. O exemplo dos livros de André Luiz, onde ele participa de reuniões, resgates, estudos, etc. Pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porque há espíritos errantes de todos os graus, todas as qualidades, como nós já vimos anteriormente, desde o homem primitivo até o missionário de Jesus, cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. A encarnação é que é um estado transitório, limitado pelo desgaste natural que sofre o corpo físico, para nos dar outra oportunidade, segundo Miramis. O espírito se acha no estado normal quando está liberto da matéria. Pergunta 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham ainda necessidade de encarnar. Quer dizer, para aqueles que ainda têm erros a corrigir, né? E não quanto aos espíritos puros, porque eles já se encontram no seu estado definitivo. São perfeitos, não têm mais necessidade de reencarnar. Segundo Miramis, somente espíritos puros não precisam de reencarnação. Nós outros carecemos dessa bênção para abrirmos os olhos à luz que gera a paz e a felicidade.
De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Sim, eles estudam e procuram meios de melhorar-se, de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Nas nossas reuniões mediúnicas, observamos que uns pedem para assistir à reunião, para observar e participar conosco. Segundo Miramês, assistem reuniões onde tomam parte de grupos de espíritos com intenções elevadas para aprender. Isto é muito nobre do mundo espiritual, quer dizer, deixar que eles participem conosco das reuniões para aprender. Ouvem os discursos dos homens doutos, ouvem os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes eles não tinham, quer dizer, eles vão aprendendo de acordo com que eles vão participando de reuniões, ouvem irmãos mais elevados, aprendem conosco também, e nós também aprendemos com os exemplos que eles nos trazem, as histórias que eles nos contam. Melhoram-se, mas só na existência corpórea é que põem em prática os conhecimentos adquiridos. Por isso necessitam de reencarnar. Segundo Miramês, na lição 23, quem se encontra na Terra, movendo-se em um corpo de carne, que agradeça a Deus pela oportunidade valiosa e faça tudo para compreender as leis que regem o corpo fisiológico, conservando-o com saúde e bem-estar. Quando mais tempo viver no caminho, no campo da carne, quer dizer, quanto mais tempos passarmos encarnados, mais possibilidade terá o espírito de aprendizado. Quer dizer, ao longo de nossa vida, nós estamos aprendendo o tempo todo. Estamos nos melhorando. Cada coisa boa que aprendemos, utilizamos e passamos adiante, nós estamos aprendendo e ensinando. Isso é muito bom para nos melhorar, para nos tornarmos mais irmãos, né? Aquilo que ele já conhece para o seu equilíbrio passará para os que ainda não sabem. Esse é um dos deveres do espírito em marcha para a luz. Trocas de experiências, fortalecendo o nosso aprendizado. Isso foi na Filosofia Espírita 5, lição 23. Irmãos, agora vamos à nossa prece. Mestre Jesus, agradecida por mais uma vez estudar para conhecer melhor os desígnios do nosso Criador. Senhor, esteja conosco, nos livrando das doenças. Quero pedir pelos nossos irmãos enfermos, por todos os enfermos, não importa onde se encontrem. Que a saúde seja para nós uma dádiva de seu amor. Mais uma vez agradecida. Graças a Deus.